Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez e dessa vez com um comparativo entre irmãos. Casos de família, hein? Quem nunca passou uma tardezinha à toa ali assistindo Casos de Família, né? Agora vocês vão ver aqui com a gente. Exatamente, dizem que brigas entre irmãos são muito comuns, né? Não que eu e o Davi a gente sabe, afinal de contas nós somos filhos únicos, mas quando a gente fala de carros, a disputa entre Peugeot e Citroën já vem aí de várias décadas. E aqui a gente está com um dos últimos capítulos dessa disputa, que é Peugeot 2008 e Citroën C4 Cactus, dois SUVs ou crossovers aí que usam a mesma plataforma, o mesmo motor e o mesmo câmbio. Então, bora colocar os dois aqui frente a frente e dar a resposta definitiva de qual que é o melhor SUV compacto francês. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Bem, e nos últimos comparativos que eu e o Lucas fizemos aqui, vocês gostaram muito dos critérios que a gente adotou, né? Então a gente vai seguir com estes mesmos critérios, eles estão ali daquele lado da tela, tudo detalhadinho ali. Só que, para começar, a gente já vai falar de 3 pontos aqui. Como o Lucas falou, são carros que compartilham o mesmo motor, mesmo câmbio, e são carros parecidos em dimensões e algumas características, né? Então, pelos números do Inmetro, pelos números oficiais, a gente está falando de carros que consomem igual na cidade, que consomem igual na estrada e que têm desempenho muito parecido. Então, 3 pontos de empate aqui para eles de cara, né? Exatamente, eu acho que é justo, já saem aqui os três pontos para a gente não ter essa discussão. Exato. Mas, quando a gente fala aqui de outras características, né, de interior, de personalidade de cada um dos carros, eles são completamente diferentes. Muito diferentes mesmo, até por fora já começa a entregar isso, né? Exatamente, aqui o 2008 com esse visual aqui um pouquinho mais SUV crossover, meio piruinha, né? É. E ali do outro lado, o C4 Cactus também com esse visual SUV crossover, mas um pouco mais puxado para um hatch médio, Um hatch médio bombado. É um carro bem bonito, né? Exatamente. Eu gosto muito do visual dos dois, ainda mais esse aqui, 2008 Style, né? Que não é a versão... Style. Não deixe os professores do errado te ensinarem mal. 208 Style aqui, né? Que não é a versão de entrada, então já é uma versão um pouquinho mais equipada. Sim. E ali no C4 Cactus a mesma coisa, né? A versão Fuel, que também é a versão intermediária, um pouquinho mais equipada. Então, são carros aqui, quando a gente fala dessa gama de versões, né? Eles estão bem ali, lado a lado um do outro. Exato. Mas já vamos começar pelo porta-mala? Eu acho um ponto bem interessante de conversar aqui dos dois. Vamos lá, boa. Antes de falar do espaço no porta-malas, eu acho que vocês com certeza devem ter notado o que eu e o Lucas estávamos conversando aqui. Como que visualmente o 2008 ele é um carro muito mais bojudo, né? Muito mais parrudo. Essa traseira parece muito mais alta do que a do Cactus. Parece um carro até bem achatadinho. Mas a gente vai falar de tamanho do carro daqui a pouquinho. Porque em termos de porta-malas, o 2008 e o Cactus já começam a apresentar um pouquinho das suas diferenças. Vamos começar falando aqui do Cactus. Aqui a gente tem um porta-malas de 320 litros, o que não é uma litragem das melhores. Então, reparem, a gente está com 2 malas para testar aqui. A base é um pouco alta, né? Então, dependendo do tamanho da mala e do peso, pode ser um problema. Mas você consegue aproveitar bem esse porta-malas, tá vendo? Vamos colocar o nosso tripé aqui também. Deixar ele um pouquinho torto e a nossa mala. É um porta-malas que é pequeno? É. Ele, junto do Renegade, é um dos menores da categoria, mas o formato ajuda a aproveitar ele de maneira até suficiente. Aqui no 2008, a gente já tem um porta-malas um pouquinho maior, de 355 litros. Mas olha o primeiro ponto, a tampa ela não acompanha a porta. Então, se você quiser aumentar o seu acesso aqui, você precisa rebater ela um pouco. Por outro lado, a gente tem uma base bem mais alta aqui no caso do 2008. Reparem como aqui a gente tem praticamente nivelado a altura do batente. Então isso facilita muito na hora de colocar malas maiores e mais pesadas. E olha, como é muito mais fácil acomodar as coisas aqui no 2008, sem precisar pensar muito. Um problema que os dois carros têm, porém, é que aqui na lateral você tem preso por um velcro o kit de ferramentas
e também o triângulo. Então, dependendo do que você estiver levando aí, pode ser interessante talvez tirar esse kit aqui para facilitar um pouquinho aí a retirada e a acomodação das malas. E outra coisa que chama bastante atenção nos dois carros é que aqui de baixo a gente tem um step temporário. Então aqui no caso do 2008, a roda principal não vai caber aqui se você precisar usar ela. É realmente um fosso muito raso. E aqui no Cactus a gente tem uma história parecida. Também um step temporário, também com um fosso bastante raso. Lembrando que os dois carros usam pneus 205. Nesse caso aqui, a vantagem vai ser para o 2008, não tem jeito. O acesso é melhor, a litragem é maior, então, vitória dele. Quando o assunto é o espaço interno, porém, a história já é completamente diferente. E o 2008 ele perde em todos os aspectos aqui se comparado ao C4 Cactus. O primeiro deles é o acesso. A porta é bem curtinha, então acaba que você tem uma dificuldade maior para entrar aqui dentro do carro. E quando você entra, a sensação de apertado continua. Então você tem um espaço aqui ok para os pés, mas bem limitado para as canelas. Para o joelho também, eu tenho, sei lá, 3 dedos de espaço entre o meu joelho e o banco da frente. E além disso, a gente ainda tem outras limitações, como esse banco que ele é longo, mas ele é um pouquinho baixo aqui na frente, não dando um suporte bom para as minhas pernas, e também o encosto que é muito na vertical. Então eu não fico numa posição tão relaxada quanto eu poderia ficar em um outro carro. Já que no C4 Cactus, o único ponto que você perde é aqui no espaço para a cabeça, que é um pouquinho mais limitado por conta desse design um pouco mais esticado aqui que ele tem. Por outro lado, em todas as outras dimensões, é só vantagem. Eu tenho mais espaço para o meu pé, o mesmo espaço para a canela, muito mais espaço aqui para o meu joelho, cerca de 6 dedos até o banco da frente. E aqui, o assento, apesar de ser baixo, igual é lá no 2008, como eu consigo deixar a perna um pouquinho mais esticada, eu tenho um suporte melhor aqui para as minhas coxas, que deixa o carro muito mais confortável para viagens longas. Outra coisa que também ajuda bastante aqui é o assento. O encosto dele não é tão vertical quanto é lá no 2008. Ainda está um pouco longe aqui do que eu consideraria ideal, mas ainda assim é mais confortável viajar aqui atrás no C4 Cactus do que no 2008. Ou seja, no final das contas, ponto aqui para o C4 Cactus quando o assunto é o espaço interno. Mas já que o banco aqui da frente está configurado para o Davi nos dois veículos, vou chamar ele para contar um pouquinho para vocês como que é ali na sensação do motorista. Aqui você tem um carro com uma sensação de espaço muito melhor do que a gente tem lá no 2008. Então, consolidando o ponto de espaço aqui para o Cactus. Em ergonomia, também mais um ponto para o Cactus. E por que disso? Aqui a gente tem uma posição mais tradicional de dirigir, né? Que você vê o painel por dentro do volante. E você tem um volante com regulagem de altura e distância num campo até bem legal. Então, se você for mais alto, mais baixo, você consegue se encontrar bem aqui com a ajuda da regulagem de altura do banco. Porém, aqui a gente não tem a regulagem de altura do cinto, infelizmente. O banco e o volante são muito bem centralizados, então nesse ponto sem problemas. Ponto de ergonomia realmente vem aqui para o Cactus. Os bancos são exatamente os mesmos para os dois carros. Óbvio que com uma capa diferente, um pouquinho mais trabalhada aqui no 2008. Mas aqui a gente tem o famoso iCockpit. Então você ainda tem um volante que tem regulagem de altura e de distância, também num campo legal. Só que aqui você vê o painel por cima do volante. E por mais que essa seja uma posição que muita gente goste, você consegue inclusive deixar o volante até bem próximo de você, para pessoas mais corpulentas, com pernas mais grossas ou uma barriga maior, essa posição do volante acaba sendo um problema, porque você vai ter que deixar o volante mais alto e você vai tampar o painel. A gente tem um bom apoio de pé aqui, mas olha o que acontece com o meu joelho no puxador da porta. Esse puxador aqui ele é muito protuberante. Isso aqui realmente não agrada. Mas a história é diferente quando a gente fala de acabamento. Os dois carros lançam mão de materiais muito simples, inclusive essa parte central aqui do painel é um efeito bem parecido com o que a gente vê lá no C4 Cactus, só que aqui, talvez até pela versão, né, a pegada da versão, a gente vê que a Peugeot foi um pouquinho mais feliz trabalhando cores e texturas. Então o banco, acho que é uma diferença muito gritante, né, que você tem essa mistura de material sintético com um tecido mais tradicional, que fica muito bonito. E as cores como um todo, né, você tem o black piano, você tem as maçanetas pintadas. Então é um carro que passa uma impressão de acabamento e convivência muito mais agradável
aqui dentro. Ponto, acabamento para o 2008. Em equipamentos e conectividade, mais uma vantagem para o 2008? Não, aqui a gente vai ter um empate, porque os dois carros usam exatamente a mesma central multimídia de 7 polegadas, que já é um modelo antigo, típico aí da PSA. Não tem comandos físicos aqui no caso do 2008. O Cactus você tem pelo menos o botão físico para o volume. E entrada USB direto aqui na tela, para o espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto, acaba incomodando um pouquinho no uso, né? Brilho ok, contraste ok, é uma tela que atende sem maiores destaques. Em equipamentos, os dois também são muito parecidos. A gente tem um painel mais bonito no 2008, um painel de instrumentos, com certeza. Só que em termos de funcionalidades, os dois são muito parecidos no computador de bordo. Então não dá para dar nenhuma vantagem nesse sentido. Volante multifuncional, piloto automático, a gente tem aqui e também lá no Cactus. E a vantagem que a gente tem no 2008 é que aqui a gente tem um ar-condicionado automático de 2 zonas, enquanto lá no Cactus é um automático de uma zona só. E uma vantagem também para o 2008 em termos de acesso desse comando, aqui é físico, né? Enquanto lá no Cactus é só pela tela da central. Nesse ponto, pelos itens que eles oferecem, realmente a gente vai ficar com empate. E já que a gente está falando aqui de irmãos, eu vou fazer uma analogia bem interessante para explicar para vocês como que é a situação de segurança entre esses dois carros. O C4 Cactus é o irmão que está chegando sem camisa na festa. Ele deixa a desejar por ter um farol mais simples, por não ter freio a disco na traseira e por ter apenas 2 airbags. O problema aqui é que o 2008 está chegando sem calça. Então aqui você não tem controle de tração, estabilidade e hill holder, equipamentos tão básicos, mas tão básicos que até mesmo um Kwid tem hoje em dia. Ou seja, no final das contas, o ponto de segurança vai aqui para o C4 Cactus, mas vale a pena deixar muito claro que nenhum desses dois carros são referências nesse assunto. E apesar desse ângulo que vocês estão vendo aí os dois carros, o 2008 parece ser muito maior do que o Cactus, a verdade é que os dois têm dimensões muito parecidas, mais ou menos o mesmo comprimento, mais ou menos a mesma largura, porém, o 2008, é claro, ganha na altura, é um carro significativamente mais alto do que o Cactus, enquanto o Cactus ganha no entre-eixos, que é bem mais longo aqui do que o 2008 e que explica um pouquinho por que o espaço interno dele é tão maior. Quando a gente fala de altura, né, altura do solo, ângulo de entrada e ângulo de saída, é muito parecido entre os dois, mas o C4 Cactus é 2,5 centímetros mais alto aqui em relação ao solo do que o 2008. Isso por conta dessa tropicalização que esse carro recebeu, enquanto lá na Europa ele é um hatch médio, aqui eles deram essa levantada para ele ter mais o estilinho SUV. Mas agora que vocês já conhecem os dois carros aí por dentro, por fora, bora falar um pouco sobre como que é a sensação de dirigir cada um, começando aqui pelo 2008. Enquanto a gente começa a nossa volta aqui, então, uma coisa que eu vou ter que reforçar. Aquela tampa ali de trás é chata, hein? Aquele tampão do porta-malas. Cara, é um daqueles detalhes pequenos, mas que fazem diferença na convivência com o carro, né? Exato, e eu digo isso porque a gente estava guardando as coisas, né? E aí a gente levantou aquela parte que dobra, né? Para poder facilitar o acesso. Fechamos a tampa, chovendo, e esquecemos de abaixar a parte retrátil. E aí entrei aqui e não dá pra ver nada no retrovisor. Com certeza tinha uma solução melhor que eles optaram por não fazer, né? É, exatamente. E outra economia que eu esqueci de comentar, a gente não tem apoio de braço aqui, né? Então é estranho um carro automático que não tem um apoio de braço, né? E não tem nem aqueles apoios michuruca que fica preso no banco, sabe? Nada, né? Você fica solto aqui. Nada. Realmente não é o ideal. E aqui no meio também, né, para aproveitar o embalo, a gente não tem mais o freio de estacionamento em manche, né? Pelo menos não nessa versão aspirada. A gente tem um mais tradicional. É, ficou exclusivo só para as versões de topo, né? É uma diferenciação estranha também, né? Mas tudo bem. Até já que você tá falando de diferenciações estranhas, né? Já que essa aqui, teoricamente, é uma versão mais completinha e tudo mais, eu senti muita falta do teto panorâmico. Cara, né? Pois é. E o 208 Stile, ele tem o teto panorâmico, né? O teto de vidro. E que tem essa mesma proposta, né? De ser uma versão com motor de entrada, lá no caso 1.0, né? Exato. Mas com motor de entrada e mais equipamentos, né? E aqui, exato. Bom, seria legal se tivesse, né? Mas olha, falando de carro agora mesmo, né? A suspensão desse carro aqui, olha que maravilha. É muito legal, né? Porra, ela é muito boa. E eu tenho uma confusão gravíssima a fazer. Esta é a primeira vez desde 2015 que eu dirijo um Peugeot 2008. A última vez que eu dirigi esse carro foi na época do lançamento do THP manual e depois eu nunca mais voltei nele. E você fez aquela avaliação em 2019, né? Exato, se não me engano era a Luripec, a Luripec, né? Se eu não me engano, exatamente.
E caramba, como eu fiquei muito feliz de encontrar aqui nesse carro um acerto de suspensão que a gente já tinha visto no 208 mais novo. E é muito melhor, sem dúvida alguma, do que a suspensão que a gente tinha na época do lançamento, né? Pelo menos a versão THP que a gente tinha dirigido, né? Que era muito carro para pouco chão. Exato, uma suspensão molenga, o carro bicava quando freava, quando acelerava. Olha, lombada muito tranquilo, ó, passando isso aqui. Não bate, né? Não bate, cara. E a gente tá com pressão ecológica aqui, que é um padrão que eu acabo adotando, né? Que é indicado pela própria fábrica. E caramba, como ele é um carro muito macio de suspensão, você vê que ele trabalha relaxadão. Não é aquele carro que tem um amortecedor travadinho, firme, mas bucha também segura muito bem a barra em pancada rápida, o coxim também. Esse é um baita de um pneuzão 205/60 que é muito alto. Tem a suspensão alta, igual você mostrou. E, cara, ele é muito bom. Ele é o tipo de carro que você pensa, caramba, bom estar num carrinho alto e confortável assim, né? Exato. E eu acho que todo o tema aqui, né, do 2008 é você andar tranquilo, né? Quando você pensa em suspensão, é a suspensão mais macia, o acelerador é um acelerador bem lento. Muito lento, muito lento. Um câmbio que tenta fazer trocas ali bem baixas, né? Igual agora ali, ele fez uma troca ali a 1.700 RPM, cara, né? É louco, quer ver? Vamos tentar fazer uma coisa aqui. Acho que até vale para comentar que o câmbio, ele tem o modo Eco e ele tem o modo Sport, mas não atua no mapa do acelerador, e aqui eu tô no modo Eco, né? Vamos lá, de primeira, olha, vou arrancar de boa. Tá de primeira, vai botar a segunda a 12 por hora. Botou a terceira a 23 por hora. Vamos ver quando ele vai botar a quarta. Botou a quarta a 34 km por hora. Eu adoro isso. Não, você adora, mas assim, pra andar na boa, legal, faz sentido. Mas é que esse motor também, ele não tem essa pegada toda em baixa, né? Exato. Ele nunca foi um 1.6 muito parrudão. Especialmente agora com tanto motor turbo por aí. E ele tenta forçar uma pegada que esse carro não tem. Mas acho que combina pro perfil do carro, sabe? Exato, acho que quem quer desempenho aqui, sem dúvida alguma, vai pra versão THP. Exatamente, ou vai comprar outro carro. Ou vai comprar outro carro, exatamente. Então acho que pra uma versão aqui 1.6, entre aspas, de entrada, né? De motorização de entrada, eu gosto disso. Eu acho que combina com o perfil. Combina com o perfil. Não tem como dizer o oposto disso. Faz bastante sentido. Mas, cara, até voltando ali no ponto de suspensão, eu acho que esse carro aqui, como um todo, é bem melhor do que o Cactus nesse sentido, viu? Eu daria um ponto pra ele. Eu daria um ponto aqui pra ele também. Muito facilmente. Boa. Facilmente. Eu acho que o Cactus, daqui a pouco a gente vai andar, né? Ele também tem uma suspensão macia, mas com um perfil um pouquinho diferente do que a gente viu aqui no 2008, né? A gente entra mais no detalhe daqui a pouco. Mas eu acho que aqui a gente tá com uma das melhores suspensões da categoria. E um carro que mesmo em velocidades um pouquinho mais altas, se você der um golpe de direção um pouquinho mais forte, ele não tem aquele jogo molengão que ele tinha antigamente, né? O comportamento dele é correto, sim. Mais uma vez, não é esportivo, mas é correto. Não é aquele carro que você vai para um track day, não é um carro que você vai fazer a Romeiros a 120 por hora. De forma alguma. Se você tá procurando isso, você tá olhando o carro errado, né? Então, o perfil todo aqui, ele é um carro muito bem desenhado, tipo, nesse sentido, sabe? Bem projetado, que o câmbio é leve, suave assim, o acelerador é lentão assim, a suspensão é toda suave, a direção, ela não é totalmente desconectada do piso, freio é leve, ele é todo um carro mega suave, mega suave. Bora lá pro Cactus então, pra gente falar um pouquinho sobre a sensação lá? Bora, já fiquei com sede, vamos lá. Antes da gente começar a nossa volta aqui com o Cactus, né, é legal mostrar pra vocês a chave. Então, por um breve momento, eu fiquei em dúvida qual era qual, de verdade, mesmo vendo o logotipo. Só uma coisa muito curiosa, né, que apesar de ser a mesma carcaça e tal, o botão do meio tem funções diferentes, né? No Cactus ele tem função do porta-mala e no 2008 ele tem a função do farol. Caramba, não tinha Curioso, notado, né? isso, muito curioso. Mais uma diferença que não faz sentido, hein? Junto com outra diferença que não faz sentido absolutamente nenhum, que você acabou de comentar, que era o vidro. Exatamente, aqui a gente tem 4 vidros elétricos com comando automático, né? One Touch. No 2008 é só o do motorista. É meio que aquela sensação do um sem calça e outro sem camisa, né? Mas se juntar os dois é uma pessoa vestida por inteiro. Exatamente, igual ontem que a gente viu 2 Chevrolet Calibra na rua, né? Só que se juntasse os dois dava 0,9 carro. Exatamente, os dois estavam... Então acho que a pegada é meio bem essa. E cara, falando sobre comportamento, aí eu acho que no caso não é a analogia aí da camisa e da calça, não. Acho que os dois... Pior ou melhor?
Não, acho que os dois têm um comportamento muito tranquilo. Os dois têm a mesma personalidade de ser um carro suave. Concordo. De suspensão, o Cactus também é bem suave, menos do que é lá no 2008. Vale deixar essa ressalva. De acordo. Aqui é um carro que você percebe que ele roda macio também, de amortecedor relaxado. Exato. Mas ele bate um pouco, Só né? que ele bate um pouco. Parece que bucha e coxinha dele não são tão permissivas quanto a do 2008. Exato. Então acho que pro cara que não manja muito, ele vai andar no Cactus, igual a gente vê às vezes aparecendo nos comentários, e falar: o Cactus é incrível, ele é muito macio. E de fato ele é. Até o primeiro buraco. É. Até o primeiro buraco, até a primeira emenda de ponte, até a primeira... Qualquer impacto um pouco mais rápido, ele vai abrir o bico. Exatamente. Então, Mas ainda nessa analogia aí de carro suave, né? Tudo aqui também é muito suave, bem anestesiado, né? O acelerador, que é bem lento, que até no primeiro momento causa uma certa estranheza, assim como é lá no 2008. A direção, que é uma direção bem levinha também, fácil de você dirigir. Realmente, né? A temática aqui de ser um carro fácil, gostosinho de dirigir na cidade se mantém. E é legal também que o câmbio, ele também tem o modo Eco e o S, né? Aqui a gente tá no normal. A gente tá no normal nesse Legal. momento. Mas eu recomendo fortemente usar aqui o modo Eco. Ele vai fazer as trocas ali um pouco mais rápidas. A gente não consegue saber exatamente qual é a rotação por conta desse painel digital aqui do Cactus, que é bem ruinzinho. Eu já falei que era de cadeia de SI, as pessoas me chamaram de tendencioso. Eu vou pedir pra você na edição, pra deixar o painel do cadeia de SI do Monza Classic, né, e como uma referência, porque sinceramente... Não é muito diferente mesmo não. Nossa, bicho, não é. E olha, a quarta marcha aqui eu tava 36 km por hora numa subida e ele manteve, né? Então também realmente tem essa característica aí de manter as rotações baixas aqui nas trocas. E eu acho que é válido também dizer que os dois carros, para fazer isso, eles seguram muito no conversor de torque. Sim. Então fica aberto, fica patinando, fica aquela flutuação de rotação, que é bem típica de carros mais antigos, né? Só que não incomoda. Exatamente. Pelo perfil do carro. Vou tentar passar um pouquinho mais rápido aqui no quebra-mola, só para Boa. vocês perceberem, olha. Vamos ver se vai bater. Vou passar 35, 40. Passou um pouquinho pior do que o 2008, hein? Ele não chegou a bater forte. Não, dando aqui é mais feedback. tranquilo com o quebra-mola mais baixo, né? Vamos apertar nesse aqui, ó. Mas ele não passa com a mesma suavidade, Não né? passa com a mesma suavidade, de jeito nenhum. Eu acho que o pneu mais baixo também ajuda nisso. Né? Também é outro fator. Aqui a gente tem 20555 e o 20560 lá no 2008. Exato, aqui uma aro 17, lá uma aro 16. Uma aro né? 16, Por isso exatamente. a diferença aqui do perfil também. Exato. Olha, então, Davi, eu pensando aqui em todos esses aspectos aqui de dirigibilidade, características, eu acho que é justo dar um empate aqui pros dois. Viu? Eu acho que é justo, sim. Eu concordo. Os dois são muito parecidos, a pegada dos dois é parecida, o desempenho dos dois é parecido. Então, estou totalmente de acordo. Acho que o que tem diferença aqui de dirigibilidade nos dois é a suspensão, que é melhor Sim. lá no 2008, a gente já deu ponto, então quando a gente fala dos outros aspectos aqui, é justo eles ficarem empatados, né? Exato. E de motor também, exatamente o mesmo, né? Exatamente. EC5M 1.6, 16 válvulas, já é um motor antigo, que muita gente já conhece, a manutenção é fácil, não tem mistério. Agora já, obviamente, atendendo às regras de emissão novas. Sempre tem uma repotenciação aqui e ali. Ele está com 113 cavalos na gasolina e 120 no álcool. E é 15,4 de torque e 15,7. Gasolina e álcool também na ordem. Mesmíssima coisa para os dois. Então, motor também não vai ser critério de desempate. Quando a gente fala, inclusive, das versões topo de linha, né, as versões THP, né, que ficam os dois aqui, é um motor completamente diferente, né, 1.6 turbo, 1.6 aspirados, não compartilham, não são da mesma família, da mesma origem, nada. Motor que muita gente também gosta bastante, o THP, muitos fãs. Sim, eu gosto bastante, inclusive. É um bom motor, sim, um bom motor. Agora com o motor flex, né, já não tem nenhum tipo desse problema, então um carro muito confiável aqui, os dois, né, tanto o 2008 quanto o Cactus, tanto nas versões aspiradas quanto nas versões turbo. Exato. Mas agora que a gente já deu a volta aqui, né, acho que tá na hora da gente fechar aqui falando um pouquinho sobre o preço de comprar e de manter. E aí a gente já vai ter uma surpresa bem grande aqui quando a gente fala de preço, né, mas sem spoilers. Sem spoilers, mas você gostou do passeio? Gostei. Ah, que gostei, bom, fico feliz que você tenha gostado do passeio. Muito bom. Bom, preço. Quanto que tá custando cada um desses dois caras aqui, 0 km hoje? 0 km, você leva o Cactus no configurador da Citroën por 130.990 agora no começo de abril de 2023. Baratinho, né?
Preço legal, camaradinha. Aqui a gente tem um preço de R$ 107.990. Caraca, R$ 23 mil de diferença. R$ 23 mil de diferença. E uma coisa que sempre falo em vídeo de cactos. Ah, mas se eu chegar com uma vaca e uma saca de soja na concessionária, eu saio com 2 cactos. Vamos ser sinceros, você não vai conseguir nenhuma negociação como pessoa física para eliminar essa diferença de preço. E como PJ, o desconto que você conseguir aqui, você muito provavelmente vai conseguir ali, porque até as concessionárias são as mesmas para esses carros, né? Então, ponto ali é para 2008 fácil. Sem dúvida alguma. E tão importante quanto você comprar o carro é também você manter. Então por isso a gente pegou aqui quanto que seria o preço das 6 primeiras revisões aqui dos dois e também quanto seria o preço de seguro. Legal. Começando aqui pelas revisões, né? Lembrando, 6 primeiras revisões aqui são 60 mil quilômetros ou 6 anos, né? Mais do que o período de garantia, inclusive. Mais que o período de garantia. No 2008 a gente está falando de R$ 5.425, enquanto no Cactus R$ 5.372. 6 revisões, R$ 50 aí na soma de tudo, ou seja, R$ 8 por ano de diferença. Então você consegue fazer as revisões do Cactus e ainda tomar um pingado, um queijo quente? Eu espero que na concessionária tenha, né? Pelo menos um cafezinho ali para você tomar. Não, mas eu acho que para os fãs de Cactus isso é mais do que suficiente para convencer, não é mesmo? É mais do que justo dar um ponto aqui para os dois carros. E lembrando que isso é esperado, né? Afinal de contas, mesma plataforma, mesmo motor, mesmo câmbio, não tem porquê. Soluções parecidas de suspensão e tudo mais. Exato. Então não tem porquê ser diferente. Com uma pequena diferença, né? Que aqui no C4 a gente tem rodas aro 17, aqui no 2008 a gente tem rodas aro 16, então aqui o pneu vai ser um pouquinho mais barato, mas assim, aqui a gente vai ter o disco traseiro, que vai ter o custo ali da troca. Custo maiorzinho, então assim, elas por elas no final das contas. Elas por elas no final. Bem justo. De acordo. E falando sobre seguro, né, eu fiz a simulação de seguro aqui para o meu perfil, sem classe bônus, deixando muito claro. Então é claro que se você for fazer aí para o seu perfil em outra cidade com bônus, você pode conseguir preço ou melhor ou menor, mas com um parâmetro aí de comparativo dá para usar. No Cactus, no meu perfil, lembrando, R$ 7.032,67 o preço do seguro por ano, enquanto aqui no 2008, R$ 7.615,20. A gente já está falando de uma diferença mais significativa do que manutenção mesmo. Exato. Continua sendo uma diferença aí de cerca de 10%, né? Não é muito grande, mas R$ 600 num ano? Dinheiro. R$ 600 por ano, né? Num ano, você consegue comprar um Kinder Ovo para os seus filhos. Exatamente. Então quando a gente fala aqui do preço de seguro, uma vantagem aqui para o C4 Cactus. De acordo. E uma coisa que é curiosa, né, é que geralmente o preço de seguro ele segue o preço da tabela FIPE, né, é quase que uma aproximação, né, quanto mais caro o carro, mais caro vai ser o seguro. Proporcionalmente, né, a gente tem um acompanhamento ali. Exato, mas aqui nesse caso isso não acontece, né, a gente está falando de um carro aqui que do lado 2008 é bem mais barato, R$ 25 mil mais barato, mas tem um seguro mais caro do que o C4. E bom, que rufem os tambores. As velhas aqui do Silvio Santos, ó. 11 pontos para o Cactus e 11 pontos para o 2008. Primeira vez que a gente tem um comparativo que dá empate, né? Empate, a gente já chegou muito perto, mas empate, em busca do empate perfeito. Quase como diria Marcelo D2. Exatamente. E olha, eu vou ser muito, talvez, sair um pouquinho aqui do nosso ponto analítico e aqui para um ponto um pouco mais subjetivo e falar que eu daria um peso maior pro preço, viu? Porque você ter dois carros empatando aqui com o mesmo nível de equipamentos, com o mesmo nível de praticamente tudo, só que no Cactus aqui custando R$ 23 mil a mais, cara, é injustificável, é inexplicável, eu não consigo imaginar cenário que a pessoa olha e pense, tá aqui, vale R$ 23 mil a mais. Não consigo imaginar isso. Exatamente. Se a gente estivesse falando das versões de entrada, né, tanto o Cactus quanto o 2008 tem versões ali na faixa dos R$ 100 mil, né, a Allure aqui no 2008, a Live aqui no Cactus. Aí talvez as coisas ficassem um pouquinho mais justas, mas eu acho que quando a gente compara essas versões aqui, são as versões, entre aspas, 1.6 aspiradas completinhas, não tem jeito. Eu iria de 2008 porque eu gosto pra caramba do iCockpit e é óbvio pelo preço. E você? Eu iria de 2008, óbvio, pelo preço também. Eu não gosto do iCockpit, mas eu acho a suspensão aqui muito melhor, então seria a minha escolha. Exatamente. Acho que a única coisa que os dois aqui realmente são muito diferentes e que dá uma vantagem clara aqui para o Cactus é a relação do espaço interno, né? Exato. Se você tem filhos adolescentes, tem uma família grande, costuma andar de carro cheio, fazer viagem com mais frequência, o 2008 vai deixar muito a desejar, então nesse sentido vale mais a pena ir de Cactus. Mas quando a gente compara os dois, né? Porque quando a gente olha para a categoria de uma forma mais ampla, né? A gente tem T-Cross, a gente tem Creta, tem vários outros carros mais espaçosos. É uma categoria muito concorrida. Quando a gente avaliou o Power Track,
A gente concluiu que o preço dele era alto para esvaziar a venda de pessoa física e talvez favorecer atacado de pessoa jurídica. E a gente sabe que esse carro aqui é sucesso em locadora. Muito possivelmente, talvez a Citroën está jogando o preço para cima porque ela quer ter um valor mais alto para facilitar a negociação com a locadora e não quer gastar com um carro que ela sabe que não tem apelo, vamos ser sinceros, nenhum com pessoa física. Cara, faz muito sentido mesmo. E lembrando que ambos são carros muito interessantes aí no mercado de usados e de seminovos, né? Então isso se aplica tanto às locadoras, você vai achar 2008 e Cactus a roda aí para comprar, ou até mesmo para pessoas físicas, né? Se você quiser pegar um carro aqui com uns 2, 3, 4 anos de uso, né? Você consegue achar os dois aqui com preços bem interessantes. Exatamente. Bom, então acho que finalizamos mais um daqueles comparativos que dessa vez teve gente que pediu. Teve gente que pediu, não me lembro, mas que bom que você lembra. É mais um comparativo, é mais um vídeo de Cactus. Acho que este é o 6º vídeo em menos de 12 meses. E mais uma vez um comparativo no qual o C4 perde. Nem na briga de irmãos aqui o Cactus conseguiu levar. Exato. E bom, não deixe de se inscrever no canal, deixa a sua curtida, assista também os outros vídeos que a gente tem do Cactus do 2008 aqui no canal. E a gente vai deixar 2 vídeos aqui que a gente selecionou em especial para vocês aqui, daqui a alguns segundinhos. O vídeo aqui do C4 Cactus THP e aspirado, né, a comparativo das duas versões, que é muito legal, seja se você vai comprar um Cactus ou um 2008, porque aqui no 2008 a gente também tem os mesmos motores. Esse é o vídeo que o C4 Cactus perdeu para ele mesmo. Exatamente. E a gente fez também um comparativo do C4 Cactus THP com o Renegade Longitude Turbo, né, 1.3 Turbo, né, que são ali meio que os SUVs mais potentes da categoria. Os SUVs compactos ali, né, para quem quer pagar pouco e andar muito. Exatamente. Então, assista os 2 vídeos, se inscreve no canal, vai lá no nosso canal internacional e a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On. Valeu, galera! Auf Wiedersehen! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.